Como é bom estar em família e podemos celebrar esse momento. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero ler um texto inicial, porque hoje estamos fazendo um culto especial, como nosso culto de Natal, sendo sexta-feira, dia 25, nós estaremos então reunidos hoje para essa celebração, e você estará reunido no dia 24 à noite, não é? Para uma ceia de Natal toda especial que vocês com certeza já estão preparando. Então, Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7, essa é a leitura inicial que eu faço. Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Versículo 3. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Versículo 5. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Amém, irmãos? Essa é a leitura inicial. Não sei, quando nós falamos de Natal, qual é a cena que vem à sua mente, que você começa a construir na tua mente como sendo o Natal. Alguns então manjedoura, outros, como nós vimos aqui na apresentação dos adolescentes, pensam que Natal significa troca de presentes, apenas uma decoração, luzes, a figura de um homem que entrega presentes. O que é que representa para você essa data? Nós precisamos ressignificar, se for o caso. Nós precisamos trazer à memória o real sentido do Natal. E eu quero que, agora sim, entrando na mensagem, que você encontre na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. A proposta é entendermos o Natal, o significado do Natal para nós. Filipenses capítulo 2. Quem já conhece essa carta aos Filipenses sabe que Deus usou um homem para escrever essa carta, e esse homem escreve a carta de Filipenses estando ele numa prisão. Mesmo estando ele em uma prisão, sem ter cometido algum crime, mas por ter anunciado o Evangelho, essa carta de Filipenses é conhecido como carta de alegria. Ele, estando recluso, estando preso, ainda assim, ele transmitia a outros alegria. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Se você está sem Bíblia, está sendo projetado no telão. O amor dele nos anima, os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos
uns com os outros. Versículo 2. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Verso 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo. Diga, Jesus abriu mão de tudo. Obrigado, queridos. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vindo a vida comum de um ser humano. Versículo 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Isso, em uníssono, vamos lá. Jesus Cristo é o Senhor, amém. E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, o que será que significa o Natal? Ao lermos essa passagem, nós vemos revelado através da vida de Jesus, ou posso dizer, da vinda de Jesus entre os homens, que Natal para nós significa o amor de Deus. O amor de Deus por nós. Agora, as crianças estão microfonadas. Como alguém já disse, já vem com 2 tweets de fábrica, né? Amplificados, assim, isso é uma benção. Natal significa o amor de Deus por nós. Mas será que Deus começou a me amar no dia em que eu o recebi como meu Senhor? Será que Deus começou a me amar-me, quando eu passei a obedecê-lo? Será que foi o dia em que eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, levantei a minha mão dizendo que queria entregar a minha vida ao Senhor Jesus, vim até a frente do altar, recebi a oração? Será que foi a partir desse dia? Não, irmãos e amigos. Profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3. Se você tem o hábito de sublinhar textos na Bíblia, sublinhe. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Profeta Jeremias, ele disse: com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. Você sabe o que é amor eterno? É diferente de um amor infinito. Alguém diz: eu te amo com amor infinito. Infinito pode não ter fim, mas tem um começo. Mas Deus não. Ele nos ama com um amor eterno. Ele sempre nos amou. João capítulo 3, versículo 16, você pode me ajudar. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele
Deus amou tanto o mundo. Natal significa isso, o amor de Deus por nós. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do Filho unigênito do Pai. Então, Deus sempre nos amou. E nem mesmo o pecado me separa desse amor. Porque nós encontramos na Bíblia, em Gênesis, quando Deus criou o homem, e o homem pecou, a palavra do Senhor nos diz que o homem pecou. Quando o homem desobedeceu ao Senhor, o pecado entrou no mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor estava profetizando o primeiro Natal. Ele disse que nasceria alguém, descendência da mulher, e esse iria destruir o poder do adversário e devolver o reino de Deus ao homem. A obra de Jesus Cristo. Deus nos ama. O Natal deve nos lembrar esse amor de Deus revelado a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Para nós o Natal, além desse amor de Deus, é também um gesto de amor. Não sei se você lembra algum gesto de amor, por mais simples que possa parecer, mas um gesto de amor que você recebeu de alguém. Aproveitando que minha irmã, minha mãe estão aqui, vou lembrá-los, exemplificando para que você possa também aplicar na sua vida. As minhas irmãs estudavam à noite e a violência, eu acho que estava lá meio que punk o negócio. E o meu pai trabalhava durante o dia, à noite cansado, 10h30, ficava lá na porta da escola esperando as filhas para protegê-las, né, ou para mostrar: estou aqui presente. Um gesto de amor. Não me alegro do que eu vou falar, porém é uma forma, muito obrigado. Porém é uma forma também de você entender o gesto de amor. Não fui um bom aluno. Na verdade, a bem da verdade, fui um péssimo aluno. Já ali começando o 4º ano, 5º ano, assim, as professoras amavam quando eu não estava. E aí faziam aquelas reuniões e chamavam os pais. Que é um gesto de amor maior que esse? Ouvir a professora metralhar o filho, né? Seu filho! Tenha paciência com ele. Tenha paciência com ele. Gesto de amor. Quais são os gestos de amor que marcaram a sua vida ou tem marcado a tua vida? Tem algum gesto de amor que você diz assim: eu lembro com carinho, eu vivi, ou eu vi, eu testemunhei? Gesto de amor foi o que Jesus fez por nós. O maior gesto de amor foi o de Jesus. Nós lemos em Filipenses capítulo 2, que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, Ele não tentou permanecer, ser igual a Deus, Ele agiu de uma maneira, com um gesto sublime, deixou a sua glória. Não sei você, mas quando você ou quando alguém viaja e fica longe de casa por mais de uma semana, por melhor que seja o lugar que você está, dá uma saudade de casa. E aproveita, se você está perto da esposa, do marido, dos pais, dos filhos, olha para ele ou para eles assim: ó, como é bom estar perto de ti. Por favor, diga aí para alguém.
Porque tem pessoas que só valorizam quando estão longe. Valorize cada momento. Esse momento precisa ser valorizado. Então, como eu falei, eu não sei qual o nível de conforto tem na tua casa, mas nada como você estar na sua casa, né? Chega um momento que você sente saudade de tudo em casa, desde o travesseiro, a coberta. Na minha família, por parte dos pais, né? Sente falta do banheiro. Se vai para um outro lugar, diz, não é minha casa, não vou. Não, acho que não somos só nós, não. Deve ter mais alguém aí se cutucando, dizendo, tá vendo? Não sou só eu. Então agora você imagina, não sei como o conforto que o Senhor tinha na eternidade, mas Ele abriu mão de tudo. Pensa, se você que é um curioso por história, tenta ver como eram os banheiros na Idade Média, nem vou dizer já no período de Cristo, mas na Idade Média como eram os banheiros. E Jesus abre mão de tudo. Então Natal, quando nós falamos de Natal, nós estamos falando desse gesto de amor que Jesus fez, abrindo mão da eternidade, do céu, da proteção, do conforto, da glória, para estar entre os homens. Então, quando nós falamos muitas vezes Natal, ou falamos o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nós talvez não pesamos o que isso significa, ou o que isso significou para nós, ou para Ele. Difícil. Você, ao sair, você sente falta dos amigos, sente falta da comida, e qualquer coisa nos faz lembrar, se torna mais emotivo, né? A gente recebe qualquer mensagem, se derrete olhando, meu Deus, por quê? Porque está emotivo, de saudade do lar. E de tudo isso, Jesus abriu mão para estar entre os homens. É isso que nós celebramos no Natal. O amor de Deus por nós, esse gesto de amor de Jesus para com a humanidade. E mais, Ele assim o fez. Eu falei para você, João 1,14, né? O Verbo se fez carne, mas os versículos anteriores diz assim, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para alguém que lhe era hostil, para alguém que estava negando a Jesus. E ainda assim, o Senhor os amou, ou nos amou, o Senhor nos ama. É esse Natal que você celebra, ao olharmos para essa passagem. Só que eu pedi para você repetir também antes, eu disse, Natal, ele fala de Jesus que abriu mão de tudo. E por que esse texto diz que Jesus abriu mão de tudo? Ele abriu mão da sua glória. Para você entender, eu e você, nós temos a natureza humana. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Deus entre os homens. Ele precisou abrir mão da sua onipresença. Ele tinha agora a sua presença. Ele estava em Jerusalém. Ele não era mais onipresente. Ele abriu mão da sua onipresença. Por quê? Porque a onipresença não comporta na estrutura humana. Onipotente Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele abriu mão da sua onipotência.
Porque a Bíblia diz que ele foi preso, ele foi esbofeteado, ele foi crucificado, ele foi morto, passaram uma lança sobre ele. Então ele abriu mão da sua glória, ou como algumas versões da Bíblia diz, ele esvaziou-se de si. Jesus se fez, se nós estávamos aprendendo em Gálatas, isso, né? Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez maldição por nós. Jesus se fez pecado por nós. E ao lermos a palavra, nós vemos que não foi os pregos, os cravos, como diz a palavra, que mataram Jesus, mas foi os nossos pecados. Há teólogos que chegam a dizer que Jesus, o coração de Jesus não suportou, rompeu-se. E foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão de tudo, inclusive da sua glória, de estar junto ao Pai, para se fazer homem, para cumprir toda a lei, para com esse gesto de amor mostrar a nós o que de fato é amor. Quantas vezes nós vemos pessoas falando, escrevendo, publicando coisas sobre amor, e a gente, o que me vem à mente, não sabe o que é amor. Não sabe o que é amor. Nós precisamos entender o que de fato é amor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz: o amor de Cristo nos constrange. Somos constrangidos. Você já foi constrangido em alguma situação? Tamanho a atenção, tamanha dedicação, tamanha delicadeza com a qual você foi atendido? Graças a Deus, já estive em alguns lugares assim, que me constrangeu. Tamanho foi a atenção, o carinho, a gentileza, a forma. E olhando para essa passagem de 2 Coríntios, por exemplo, nós vemos que o amor do Senhor, ele nos constrange, somos constrangidos. E agora, o que será que significa quando Jesus fez esse gesto de amor? Será que Jesus, quando ele fez esse gesto de amor, nos amando, assumindo as nossas culpas em nosso lugar, né? Esvaziando-se de si mesmo, será que ele esperava que o quê? Não, eu vou fazer esse ato de amor para que aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo devolva seu dízimo, a sua oferta. Será que foi por isso? Será que foi porque Jesus queria receber aplausos? Será que Jesus espera de nós talvez aquilo que nós, como homens, esperamos quando demonstramos amor por alguém? A retribuição. Jesus nos amou intensamente. Jesus nasceu de uma forma intensa. Jesus viveu de uma forma intensa. Jesus morreu de uma forma intensa. Ressuscitou de uma forma intensa. Qual o nível de amor você tem dedicado a Ele? Esse amor intenso? Será que aquele amor, como Jesus explicou para aqueles que estavam ouvindo, ele perguntando, ele disse: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Será que é esse nível de amor que você tem dedicado a Deus? Ou você tem dado sobras para Ele? Celebramos o Natal, que é o maior gesto de amor feito por mim ou feito por nós. Esse amor se fez homem.
Jesus Cristo se fez homem e viveu entre os homens. Esse amor está disponível a nós hoje. Qual resposta você tem para dar a Ele? Que tal você dizer: Senhor, eu recebo esse gesto de amor, ou esse tão grande gesto de amor que fizeste por mim, esvaziando-se de si mesmo, tomando a forma de servo. E ainda o texto diz que Ele considerou a nós superiores a Ele mesmo. Misericórdia. E que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Diga isso ao Senhor se você deseja amá-lo intensamente, viver intensamente. Jesus Cristo é a expressão exata do amor de Deus por nós. Deus nos amou tanto que deu seu Filho, Jesus Cristo. O maior gesto de amor foi Deus enviando o seu próprio Filho para nos resgatar do pecado, para nos resgatar, para que não vivêssemos mais como ovelhas que não têm um pastor. Nós temos o bom pastor, Cristo Jesus, o nosso Senhor.